Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo! Nessa aula aqui, eu vou ensinar um dos conceitos mais importantes da informática, o hardware. Então, bora lá! Hardware é uma palavra da língua inglesa, que em português pode ser traduzida como componente de computador, ou seja, são as peças que formam um computador. Podemos subdividir o hardware em duas categorias. Primeiro, temos o hardware externo, que corresponde às peças externas do PC, como o mouse, o teclado, o monitor e várias outras. Todo hardware externo que permite a entrada de informação no PC é chamado de periférico de entrada. O microfone que estou usando agora, por exemplo, capta minha voz por meio das ondas de ar que chegam até ele, transforma em sinais elétricos, converte em linguagem binária e envia essa informação ao PC. Os periféricos de entrada também permitem que o usuário envie diferentes comandos ao PC, possibilitando as entradas do usuário, que vimos na primeira aula. Todo hardware externo que possibilita a saída de informação do PC é chamado de periférico de saída. Essa informação pode ser visual, sonora ou até mesmo física, como no caso da impressora, que permite que a informação saia do PC em uma folha de papel. Por fim, um periférico híbrido é aquele que permite tanto a entrada quanto a saída de informação. Um ótimo exemplo de periférico híbrido é um fone com microfone acoplado, chamado de headset, que permite a entrada de voz através do microfone, ao mesmo tempo que possibilita a saída de som pelo próprio fone. Depois, temos o hardware interno, que são as peças internas de um PC, que ficam dentro dele, tais como a placa-mãe, o processador e a memória RAM. Vou falar um pouco sobre as peças internas do PC de mesa, para explicar a função de cada uma delas. Começando pela placa-mãe. Ela é a peça fundamental do PC, pois é nela que encaixamos todas as outras peças internas. Além disso, nela conectamos as peças externas através das entradas que ela possui externamente. A placa-mãe pode emitir pequenos sons ao ligarmos o PC, são os famosos bips, que avisam se está tudo certo ou não com as peças internas. Quando ela não emite nenhum bip, ou apenas um bip rápido, significa que está tudo certo com o PC, e ele iniciará corretamente. Já quando ela emite 2 bips ou mais, significa que não será possível iniciar o PC, porque alguma peça interna está mal encaixada na placa-mãe ou com defeito. As unidades de armazenamento servem para armazenar dados no PC de forma permanente, de modo que mesmo se desligarmos e ligarmos o PC várias vezes, eles permanecerão lá. Existem 2 tipos de unidades de armazenamento que podemos usar em um computador. Primeiro, temos o HD, que é a abreviação de Hard Disk, que em português significa disco rígido. É uma tecnologia mais antiga e é um componente eletromecânico, pois possui algumas peças mecânicas na sua composição, como por exemplo, a cabeça de leitura e gravação, popularmente chamada de agulha, e o disco magnético, onde os dados são gravados. Pelo fato de ter algumas peças mecânicas móveis, pode ser facilmente danificado, caso a agulha risque o disco de forma indevida. Como por exemplo, ao transportar o PC de um lugar para outro. Se ele sofrer qualquer impacto físico, o HD pode ser danificado e todos os seus dados podem ser perdidos. Além disso, o HD é bastante lento, pois sempre que acessamos um dado, o disco precisa girar até encontrá-lo. PCs que possuem HD costumam demorar muito até mesmo para ligar. Já o SSD, Solid State Drive, que em português significa Unidade de Estado Sólido, é totalmente eletrônico, sem partes mecânicas. É uma tecnologia mais nova e superior ao HD em todos os aspectos. É mais seguro, menor e muito mais rápido. PCs com SSD costumam ligar muito rápido, em questão de instantes. Muitos PCs antigos ganham vida nova quando o HD é trocado por um SSD, pois ficam muito mais rápidos. Existem ainda os SSDs M2, que são ainda menores e mais rápidos que um SSD comum. A sigla RAM significa Random Access Memory, que em português chamamos de memória de acesso aleatório, popularmente conhecida como memória RAM. Diferente das unidades de armazenamento citadas anteriormente, que armazenam dados de forma permanente, a memória RAM os armazena temporariamente. Quando executamos algo no PC, como um programa, por exemplo, apenas uma cópia da parte dele que está sendo utilizada pelo usuário naquele exato momento é carregada na memória RAM. Quando fechamos o programa, os dados dele utilizados pela memória RAM são imediatamente apagados.
Ao desligarmos o computador, a memória RAM é completamente zerada. Além disso, ela não precisa de muito espaço, já que armazena somente dados específicos e de forma temporária. Enquanto uma unidade de armazenamento de um computador comum tem em média 500 GB, a memória RAM desse mesmo computador geralmente vai ter cerca de 8 GB para armazenar dados. Também é importante dizer que ela tem uma velocidade de leitura maior do que o de uma unidade de armazenamento, porque precisa ser rápida para acessar e processar dados em tempo real. A sigla CPU significa Central Processing Unit, que em português chamamos de Unidade Central de Processamento, o processador do computador. O processador funciona como um cérebro do computador, se comunicando com todas as outras peças conectadas à placa-mãe e determinando o que cada uma deve fazer e quando deve fazer. Muitas pessoas chamam erroneamente o gabinete dos PCs de mesa de CPU. O gabinete é essa estrutura em forma de caixa, onde encaixamos a placa-mãe e os demais componentes de um PC de mesa. Também é importante dizer que um processador mais antigo, com arquitetura de 32 bits, x86, permite o uso de até 4 GB de memória RAM no PC. Já um processador moderno, com arquitetura de 64 bits, x64, permite o uso de bem mais do que somente 4 GB de memória RAM. Por isso, caso você deseje adquirir um PC pensando em colocar mais memória RAM futuramente, sempre se atente a esse detalhe. A sigla GPU significa Graphics Processing Unit, que em português chamamos de unidade de processamento gráfico, que é a placa de vídeo do computador. É a peça responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do computador. Existem dois tipos de GPU. A GPU onboard fica embutida no processador do computador e utiliza o processamento dele junto com a memória RAM para gerar as imagens. São bem básicas e geralmente são encontradas em smartphones e notebooks. Já a offboard é uma peça à parte, que utiliza seus próprios recursos para gerar as imagens. São essenciais para tarefas avançadas, como por exemplo, executar jogos de última geração e programas que lidam com imagens tridimensionais. A fonte de alimentação, ou simplesmente fonte, transforma a corrente alternada que recebemos em nossas casas em corrente contínua, para conseguir energizar o computador, já que ele e grande parte dos aparelhos eletrônicos só podem receber energia nessa forma. Pelo fato de precisar alimentar cada componente interno do PC, a fonte dele possui vários fios com diferentes voltagens, que devem ser conectados cuidadosamente a cada componente. Por fim, temos os coolers, também conhecidos como fãs ou ventoinhas. São pequenos ventiladores que servem para refrigerar internamente o computador. Alguns componentes aquecem um pouco mais e precisam dos seus próprios coolers, como o processador e a placa de vídeo. Existem também os water coolers, que usam água e outros líquidos para refrigerar o PC, diferente dos coolers tradicionais, que usam apenas o ar. Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos de tecnologia. Forte abraço e até a próxima!